Fala, turminha, beleza? Então, estamos aqui hoje para falar com vocês, dando continuidade ao nosso assunto, né? Hoje, sobre as características socioeconômicas da população brasileira, beleza? Então, olha só, no livro, na página 370, que no caso é a primeira página daquelas que Tia Rubênia passou para vocês estudarem em casa, tá? E aí a gente vai explicar página por página para vocês, tudo aquilo que o livro e um pouquinho mais do assunto pertinente ao que o livro está propondo, beleza? Olha só, características socioeconômicas da população brasileira. Ou seja, ele quer mostrar para a gente como é que a população brasileira se caracteriza com relação à economia e à forma de vida dela, certo? Então, a gente sabe que o Brasil é um país que existem classes sociais diferentes, pessoas que têm renda diferentes umas das outras, tá? Então, a gente vai ver como é que funciona isso na prática, beleza? Para início de conversa, o livro vai falar para a gente sobre uma população que é considerada aqui economicamente ativa, que é essa sigla aqui, ó, PEA, População Economicamente Ativa. Mas o que é isso? Quem faz parte desse grupo populacional? Faz parte desse grupo pessoas que estão trabalhando formalmente, ou seja, aquelas pessoas que trabalham com carteira assinada, pessoas que trabalham informalmente, de um jeito informal, ou seja, pessoas que trabalham sem ter uma carteira assinada, mas têm uma remuneração. E também aquelas pessoas que estão desempregadas, mas temporariamente, ou seja, pessoas que estão desempregadas e em busca de um novo emprego. Então, esse grupo de pessoas se enquadram na população economicamente ativa. 52% da população brasileira, de acordo com o livro aqui, faz parte da população economicamente ativa. Então, se a pessoa trabalha, exerce uma atividade e ela é remunerada, tendo ela carteira assinada ou não, ela faz parte de um grupo que movimenta a população ou que movimenta a economia, tá? Faz parte de uma população que torna a economia dinâmica, recebe dinheiro, tem um poder de compra e exerce esse poder de compra. Então, faz parte da população economicamente ativa. Também existe um grupo de pessoas que faz parte da população não economicamente ativa. É o PNEA, certo? Quem faz parte dessa população? Pessoas que já são aposentadas, pessoas que trabalham em casa, certo? Donas de casa, no caso. E crianças até os 13 anos. A partir dos 14 anos, se ela exerce alguma atividade de estágio remunerado, ela já vai fazer parte do grupo da população economicamente ativa. Se não, ela faz parte da população não economicamente ativa, certo? Então, essa é a diferença. Outra característica muito interessante sobre as condições socioeconômicas da população brasileira com relação às mulheres. Atualmente, a mulher está tendo um papel muito importante na economia brasileira, porque ela está ganhando destaque cada vez mais, ano após ano, no cenário econômico brasileiro, certo? Como assim? Por exemplo, o livro está falando aqui que nas últimas décadas aumentou o nível de escolaridade por parte do público feminino, ou seja, as mulheres estão se qualificando melhor. Isso implica também nas características da população como um todo, como, por exemplo, do crescimento demográfico ou crescimento da população. Lembra que a gente falou na aula passada que o crescimento da população brasileira ela vem diminuindo, não o número de pessoas que está diminuindo, mas ela está crescendo ainda, sendo que de uma forma mais lenta. Isso por quê? Porque as mulheres estão mais preocupadas hoje em ter uma posição de destaque, em se realizar profissionalmente, academicamente também, no caso, ter uma formação boa, fazer uma faculdade legal, ter um bom trabalho, possuir uma carreira de sucesso. E isso acaba sendo influenciado o número do crescimento da população, certo? Porque a mulher cada vez mais está ganhando destaque no mercado por conta da escolaridade e por conta também de vagas de emprego. Então a mulher está mais preocupada hoje em ter uma carreira, em ter uma formação, do que apenas ficar em casa e cuidar dos serviços do lar, certo? Então a mulher está ganhando esse destaque também. E além disso, existem famílias hoje em que a principal renda da casa, ou seja,
o maior salário é da mulher e não do homem. E isso já acontece em 40% das famílias brasileiras. Então, é um dado novo, é uma realidade nova que as pesquisas mostram, ou seja, que as mulheres elas estão tendo cada vez mais responsabilidade financeira em casa do que os homens. Então, essa ideia de que o homem ele é o responsável por conseguir os proventos da casa, o dinheiro para abastecer a família, isso é coisa do passado. É uma situação que a cada ano, a cada década, na verdade, vai sendo transformado, porque a mulher está ganhando cada vez mais destaque e é uma característica bem interessante da condição socioeconômica dos brasileiros hoje em dia, certo? Aí na página 371 vai mostrar para a gente que a distribuição de renda no Brasil ela não é igual. No começo da aula eu falei para vocês, existem classes sociais diferentes. Como o Brasil faz parte de um grupo de países que são considerados capitalistas, de toda forma existiria diferença de classes sociais, certo? Só que no Brasil, essa desigualdade ela é mais acentuada. Infelizmente, aqui no Brasil, o Brasil é tido como um dos 10 países mais desiguais do mundo. Mas esse é o problema com relação à falta de dinheiro? Não. Existe dinheiro, o Brasil é um país rico, o problema é como esse dinheiro, como essa riqueza é distribuída para a população. Para ilustrar bem isso para vocês, olha só, 43% da população brasileira, da riqueza, perdão, 43,3% da riqueza produzida no Brasil fica nas mãos de 10% da população. Deu para entender? O Brasil produz de riqueza. Do que o Brasil produz de riqueza, 43%, ou seja, quase metade da riqueza produzida para o Brasil, fica concentrada nas mãos de 10% da população, certo? Enquanto que 56,7% fica para 90% da população brasileira. Esses números aqui a gente caracteriza como concentração de renda. E isso é o que impede o Brasil de se desenvolver cada vez mais. Por quê? A riqueza, aqui, quase metade da riqueza produzida no Brasil fica concentrada nas mãos de uma pequena parcela da população, aqui no caso 10%, enquanto que todo o restante da população, 90% da população, tem que dividir a outra metade, no caso 56,7% da riqueza. Então isso é uma distribuição de renda desigual, ou seja, muito dinheiro nas mãos de poucas pessoas, enquanto que a outra parcela da população, a esmagadora parcela da população, divide a outra metade da riqueza que é produzida no Brasil, certo? Então, esses números mostram que o Brasil é um dos 10 países mais desiguais do mundo, certo? Bom, na página 372, a gente vai ver que a desigualdade na distribuição de renda, ela fica muito clara na paisagem. O conceito do sexto ano, paisagem é aquilo que a gente consegue enxergar, aquilo que está no nosso campo de visão. Então, essas desigualdades sociais também ficam presentes na paisagem, principalmente nas formas das habitações. A gente consegue facilmente encontrar em pesquisas na internet, até no próprio livro está mostrando aqui para vocês, na página 372, um condomínio de luxo, um prédio de luxo residencial e apenas um muro separa esse condomínio de luxo de uma favela. É uma imagem lá de São Paulo. Então, fica bem claro aqui que essas desigualdades elas ficam presentes na paisagem, certo? O espaço ele demarca bem quais são as áreas que são consideradas nobres e as áreas periféricas, que são mais pobres. Isso fica muito presente na paisagem. Outra característica é quando acontecem fenômenos naturais climáticos, como tempestades, chuvas muito intensas, e aí você vê que as pessoas que têm uma habitação com alto padrão praticamente não vai sentir tanto esses fenômenos acontecerem, enquanto que pessoas que têm um padrão de vida mais baixo, pessoas que não têm tanta condição assim, geralmente são aquelas que sofrem com enxurradas, com enchentes e perdem os seus bens
que são conquistados com tanto sacrifício. Então, isso também mostra direitinho como é que funciona essa questão da desigualdade aqui no Brasil. E aí, essas desigualdades, elas não ficam apenas na questão da paisagem. A questão social também é muito influenciada por isso. Por quê? Algumas pessoas que são menos favorecidas com relação à renda, têm uma renda pouco abaixo, consequentemente vão ter menos possibilidades, menos oportunidades de crescer. Claro que acontece um exemplo ou outro, você vê pessoas que começaram praticamente sem nenhum tipo de recurso e com o seu trabalho, com o seu desempenho, conseguiram subir socialmente. Mas essas oportunidades são raras. Geralmente as pessoas que nascem em um ambiente com poucos recursos, dificilmente essa pessoa ela consegue ter essa evolução no seu patrimônio. É muito raro de acontecer isso aqui no Brasil por conta da questão da oportunidade. Então, assim, desigualdade existe aqui no Brasil e ela é medida muito com relação ao IDH e também ao coeficiente de Gini, tá? Olha só, IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano. No ano de 2019, o Brasil ocupava a posição de 79º, atrás de países como a Croácia, por exemplo, que recentemente, vamos dizer assim, 20, 25 anos atrás, passou por uma guerra tremenda, destruição total praticamente, pessoas mortas. Mesmo assim, num espaço de tempo tão curto, ainda está na frente do Brasil. E outros países também que têm bem menos expressão assim internacional que o Brasil, mas mesmo assim estão na frente do Brasil. Por que isso? Por conta das desigualdades que a gente viu aqui nesse assunto. Essas desigualdades econômicas que existem aqui no Brasil. O coeficiente de Gini é o coeficiente que mostra justamente o contrário. O IDH mostra o desenvolvimento humano, levando em consideração saúde, educação e a questão econômica. No coeficiente de Gini vai mostrar justamente as desigualdades. Então o Brasil, através do coeficiente de Gini, ele é um dos países mais desiguais que a gente vai ter no planeta, infelizmente, certo? Então, pessoal, olha só. Esse era o assunto aqui que a gente quis trazer para vocês hoje. Vocês leram durante a semana. Temos as atividades para fechar esse capítulo da página 375 até a página, deixa eu ver aqui, 382, tá? Então respondam, a gente vai mandar as respostas para vocês depois no grupo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa que vocês não entenderam, manda um feedback para a gente ver qual foi o problema, qual foi a dúvida, aquilo que não ficou muito claro para vocês, que a gente faz novamente, a gente grava de uma outra forma para vocês entenderem melhor, beleza? Então é isso, até a próxima aula.